começar, a gente desliga, né? Isso, o os microfones serão aí. desligados no começo, tá? Certo. Vai ser aberto só de quem vai falar, tá bem? Tá ótimo. Aí quem for falar, abre o microfone. Obrigada. Manter os microfones desligados. Isso. Podemos começar? Já estamos ao vivo no Facebook. Uma boa Ótimo. noite a todos que está nos assistindo. Eu me chamo Débora, sou cientista ambiental e vice-presidente do Grupo de Interesse Ambiental e estarei atuando como mediadora dessa live, né? Do nosso evento online Junho Verde. Esse evento, promovido pelo GIA, ele vai acontecer durante todo o mês de junho e as lives, especificamente, todas as segundas-feiras às 7 horas, sendo uma videoconferência através do Zoom e compartilhada no Facebook. A programação completa você pode visualizar no Facebook do GIA, @GIA Ambiental, e no Instagram do GIA também, @GIA Ambiental. E a missão desse evento é contribuir para o desenvolvimento ambiental de forma sustentável, buscando provocar reflexões sobre as ações e o papel de cada um na construção de uma sociedade mais justa na defesa ambiental. Vou agora para alguns avisos, antes de nós iniciarmos. Queria avisar que estamos numa plataforma Zoom Meeting e transmitida ao vivo no Facebook, @GIA Ambiental. Por favor, manter os microfones desligados, quem está aqui na sala. E após a transmissão, o vídeo da reunião estará disponível no nosso canal do YouTube, Grupos de Interesse Ambiental. Durante a explanação do tema, o público vai ter momentos de fala, poderá enviar mensagem através do chat, para quem está aqui dentro do Zoom, e através das perguntas do Facebook. Estarão interagindo com a gente no Facebook e abriremos um momento de fala após a palestra. E essas contribuições vão ser direcionadas a mim. E, por favor, quando forem fazer as contribuições, dizer o seu nome, sua cidade e seu estado. Vou dar início agora com a apresentação do seu palestrante, seu Genebaldo Freire Dias. O seu Genebaldo ele é bacharel, mestre e doutor em Ecologia pela UNB. Ele é autor de mais de 19 livros na temática ambiental, é escritor e conferencionista sênior, e de 2015 a 2019, cerca de 25 mil pessoas assistiram às suas palestras, conferências e oficinas em todo o Brasil e exterior. Tem 44 anos de prática acadêmica e ativismo ambientalista e é o autor brasileiro mais citado em processo de educação ambiental. Mais informações vocês podem adquirir no site do mesmo, www.genebaldo.com.br. Boa noite a todos e eu passo a palavra agora para a abertura com a presidente do GIA, Cláudia Bezerra. Boa noite a todos. Essa é uma responsabilidade ímpar, né? Primeiro, agradecer a Deus por a gente estar nesse momento maravilhoso. E parou, não sei o que houve. Alô? Estamos te ouvindo, Cláudia. Tá, para mim parece que estivesse parada. Então, assim, agradeço em primeiro lugar a Deus esse ser que nos fez se tornar homens e mulheres e com essa grande responsabilidade de educar. E o mês de junho, para nós, é um mês de sensibilização. Então, qual é a contribuição do professor Genebaldo Freire Dias ao Grupo de Interesse Ambiental? Foi ele que nos trouxe as diretrizes, os caminhos a ser tomados. Foi ele que nos disse que, antes de conscientizar, tem que sensibilizar. Isso foi no 4º Congresso de Ecologia do Brasil, em Brasília. A gente nem sabia quem era o professor Genebaldo. Mas, desde então, desde 2000, nós estamos trilhando com as suas orientações, com o seu perfil. E o Grupo GIA, por excelência, tem 10% daquilo que o professor prega, não, daquilo que ele executa. Por isso que o Junho Verde está abrindo com ele, para ele nos ensinar o que é que nós deveremos fazer. Então, a todos que estão aí na sala, os convidados, essa é uma oportunidade ímpar, né? A Lilica, que é um exemplo de inspiração para esse ser humano na qual se chama Genebaldo. E nós temos uma genética maravilhosa, a genética de ajudar.
Então, muito obrigada, professor, por essa grande oportunidade de abrir o Junho Verde e também estará, né, novamente no dia 5, né, compartilhando de um outro momento aqui dentro do Estado do Ceará. Obrigada e passo a fala para você, Débora, para prosseguir. Obrigada. Agora nós vamos dar início à nossa temática, Normose e Percepção, que será ministrada pelo professor Dr. Genebaldo Freire Dias. Então, eu passo a palavra para ele. Ele terá 20 minutos para a sua explanação. Boa noite a todos. Meu agradecimento à Cláudia, suas palavras, agradecimento ao Gia. A gente se conhece desde 2000, tudo no início, e é muito reconfortante saber que vocês continuam na missão de vocês sem perder o pique. Não tem tempo bom, a gente faz essa história se tornar possível com os nossos esforços, com disciplina, com humildade, com cooperação. O tema de hoje, normose e percepção, a gente parte de uma pergunta: estamos como estamos, porque somos como somos? E nós não temos dúvida nenhuma sobre isso. Às vezes as pessoas dizem, poxa, está acontecendo uma pandemia, está acontecendo muitas coisas. Será que eu tenho a ver com isso? Tudo. Tudo. O que eu vou falar nesses 20 minutos tem a ver com um livro que eu estou concluindo, que chama-se Percepção Ambiental. E nesse livro a gente trata de diferentes assuntos ligados à percepção, e a gente inicia pelos limites dos nossos sentidos, como os sentidos físicos limitam a nossa percepção. Daí a gente passa a falar sobre isquemia perceptiva, fala em ecossistemas urbanos, em crescimento populacional, depois fala sobre a chama da vida, depois dá para respirar depois, um corpo novo a cada 7 anos, a nossa percepção é testada quando, demorando a perceber os significados e por aí segue. Eu quero chamar a atenção para uma parte inicial, onde a gente faz uma pergunta. Somos um experimento? A espécie humana é um experimento? E daí a gente faz a seguinte brincadeira. Vamos imaginar que nós somos um experimento. Então, você tem aqui um planeta com todas as condições que uma espécie precisa para sobreviver: água potável, um clima ameno, biodiversidade, solo produtivo. E o experimento consistia no seguinte: vocês vão ocupar esse planeta em diferentes continentes. Um continente negro, um continente branco, um continente amarelo, outro continente vermelho. Vocês têm tudo o que precisam para evoluir e seguir a sua jornada pelo espaço, de acordo aí com a inteligência cósmica. Mas, para vocês sobreviverem, vocês vão precisar de alguns elementos básicos: tolerância, cooperação, respeito às diferenças, compaixão, amor e outras emoções positivas, outros valores positivos. Seriam os elementos básicos. De posse desses elementos comportamentais e de valores, seria possível a espécie evoluir, mesmo com o seguinte desafio: vocês vão ter culturas diferentes, línguas diferentes. Vamos espalhar aí milhares de línguas diferentes, crenças religiosas diferentes, ideologias políticas diferentes, climas também diferentes, solos
Enfim, tudo isso é o grande desafio. Se vocês seguirem os princípios, essas diferenças vão ser apreciadas, respeitadas e fundidas. Uma grande irmandade. E daí vocês teriam condições de sobreviver em paz, em harmonia e em condição de permanecer muitos e muitos séculos nesse pedacinho de terra, suficiente para, quem sabe, sobreviver ao final do prazo de validade da Terra. Porque nós temos aí o seguinte: o prazo de validade da Terra está ligado ao prazo de validade do Sol. A gente tem mais aí um Sol aquecendo a Terra, no máximo 5 bilhões de anos. Mas a Terra não vai chegar a esse tempo todo. Então, nós temos esse tempo para evoluir e buscar formas de continuar sobrevivendo nesse cosmos gelado. Todas as condições foram dadas. Mas aí começou a encrenca. Um começou a achar que a sua cultura é melhor do que a outra. A minha língua é mais bonita que a sua, o meu costume é que é o certo, o seu é errado. A minha cor é que é mais bonita. E começaram a valorizar muito os meios e esqueceram dos fins. Essa necessidade de querer se sobrepor aos demais foi insuflada pelo egoísmo, por sua vez insuflada pelo ego. Se deixou a humildade de lado e começaram a adquirir alguns valores que nos afastam cada vez mais da sensibilidade. E com isso que resultou? Um mundo que nós não gostaríamos de ter criado. Se nós analisarmos a história geral, quando foi que a humanidade viveu em paz? Nunca. Em momento algum da nossa trilha, da nossa escalada evolucionária na Terra, nunca vivemos em paz. Sempre o ego ditando as normas. Como é que você tem que fazer? O que você tem que fazer, porque você é o melhor e os outros não são. Nesse contexto de competição crescente, é óbvio que as coisas não iam dar certo. Porque aí surgiram os conflitos que todos nós conhecemos. E nos tornamos o maior inimigo do ser humano. É a espécie que mais agride a espécie humana, é a própria. Somos a única espécie no planeta que faz isso. Então, veja, educação ambiental num contexto desse. O que está acontecendo de a gente viver uma vida onde as pessoas estão angustiadas, insatisfeitas, temerosas, estressadas. O mundo vivendo pandemias, não só do vírus que já era esperado, mas uma pandemia de diabetes, de doenças nervosas, de problemas cardíacos, câncer e outras tantas coisas, são indicativos claríssimos de que nós estamos no caminho errado. E o agravante é que nós temos uma população que cresce, e o tema não se comenta mais. Nós temos aqui 8 minutos de fala, já nasceram 280 pessoas em cada minuto desse, no mundo. São 83 milhões ano. Não é sustentável isso. Qual é a espécie que continua crescendo, sem perceber isso? Qual é a espécie que cria uma sociedade onde dificilmente ele vai ser feliz? Então, o que nós vivemos? Uma falha de percepção. Qualquer coisa que você faça em educação ambiental que não considere esse elemento, que nós temos uma falha de percepção, e
as igrejas falharam, as religiões falharam, as políticas falharam, as ideologias falharam, a educação falhou, nós falhamos como espécie. Não dá para continuar repetindo os erros, repetindo as coisas. Nós vamos consertar as coisas usando a mesma ferramenta que criou aquilo. Então, o processo de educação ambiental que eu tenho buscado trabalhar com os meus alunos, com as minhas oficinestras e tal, é buscar ampliar a percepção. Se não se amplia a percepção, não se percebe o que está acontecendo. E se você não percebe o que está acontecendo, você não cria o elemento básico, o elemento essencial para você reagir. Se você não reage, a tendência é as coisas continuarem como estão. E aí eu lembro de um princípio da Han na fervura. A coisa vai aquecendo de tal forma e a rã não percebe até chegar à fervura. É um princípio antigo. Se você olha esse gráfico aqui, isso aqui é o crescimento da população humana na Terra. É óbvio que isso aqui não dá certo. Não é sustentável. Nenhuma espécie cresce assim. E nesses elementos de ampliação da percepção, nós precisamos lançar mão, além daqueles mecanismos de gestão ambiental nas quais a educação ambiental estacionou nas últimas décadas. Eu não estou dizendo que a reciclagem não é importante, a pré-reciclagem, a economia de recursos naturais, de matéria-prima, energia elétrica, as energias renováveis, tudo isso é muito importante. As novas tecnologias são absolutamente importantes. Porém, é pouco isso daí. Porque se você centra a educação ambiental apenas nos elementos de gestão, você está apenas adiando um pouco o colapso. E isso não resolve. Nós precisamos alertar as pessoas para a necessidade que ela precisa ter de não ser normótico. E aí a gente chega na normose, um conceito desenvolvido na Universidade da Paz, Pierre Weil, Roberto Crema, um conceito belíssimo que quem não conhece, eu recomendo que vocês busquem esse conceito. Foi Jean-Yves Lilot, Pierre Weil e Roberto Crema. Ele define a normose como a estagnação da dinâmica evolutiva e que se caracteriza pelo conformismo e adaptação a um contexto mórbido em grande escala de desequilíbrio, insanidade e corrupção, com anomalias na ecologia individual, social e ambiental. É o que eles chamam de a patologia da normalidade. O sujeito se adapta a um sistema desequilibrado em que falta amor e solidariedade e predomina apatia e egoísmo. No popular, uma ruma de gente tonta fazendo tonterias e achando que não é assim. A normose é uma doença. É a pessoa achar que é assim mesmo. É assim mesmo tanta desigualdade social, é assim mesmo tanta degradação ambiental. É assim mesmo. Não é. A nós foi dada a oportunidade de nos desenvolvermos, evoluirmos, em busca da plenitude, e a nós foram dadas todas as condições que nós precisamos para isso, como eu citei no início da nossa fala. Porém, se você não percebe, se você não tem elementos que acordem você para esses comportamentos desconstrutivos, alimentados pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela busca incessante do poder, essas coisas resultaram em imediatismo, materialismo, acumulativismo e outras coisas assim que resultaram em degradação da qualidade da experiência humana. Por isso que no nosso trabalho a gente faz algumas indagações e algumas sugestões e busca temas que foram esquecidos na prática da educação ambiental. Eu tenho uma prática muito comum, os meus alunos conhecem bem, que é se ligar, acordar
para a nossa impermanência na Terra. O nosso prazo de validade orgânico, a nossa vida física, é muito curta na Terra. E o exemplo que a gente faz, um exercício, a gente pede para que você calcule quantos anos você já viveu e quantos anos você acha que falta para concluir a sua passagem aqui. E depois que você sabe, você estima quantos anos você acha que ainda vai viver e faz a proporção, percentagem. Eu costumo apresentar a minha, esse aqui, o azul é quanto falta, o outro já passou. O que nós vamos fazer com esse que falta? Quais são as nossas prioridades? O que é realmente importante? A nossa impermanência deveria ser algo constante nas reflexões que acontecem nos processos de educação ambiental, que se afastaram muito dos valores humanos. Sem a gente tratar valores humanos, não tem como você sensibilizar as pessoas e acordá-las para algo que é absolutamente importante, que é a gratidão. Se você não tem gratidão pela vida, você não consegue se conectar com o que há de mais puro, com o que há de mais sublime, de mais sábio, que é a inteligência cósmica. Todos nós temos acesso. Se você não tem gratidão, você corta os canais de conexão com essa sabedoria. Uma vez conectado, você amplia a sua percepção. E no momento que a sua percepção amplia, você vai ter mais gratidão. E fecha um ciclo mais ou menos assim. É possível fazer isso? Enquanto a educação ambiental focou muito nessa história da gestão ambiental, nós perdemos um tempo danado em não sermos normóticos e não termos gratidão. Nesse nosso livro, a gente analisa os sistemas complexos, né? E aí vem uma indagação, eu lembro, quando se estuda corpo humano, a coisa é jogada de uma forma tão analítica, descritiva. E aí você pega o Stephen Hawking, todo mundo conhece aquele físico inglês, faleceu há uns 2 anos, ficava na cadeira de rodas, ocupou a cátedra de Isaac Newton na Universidade de Cambridge. Ele tinha um cuidado muito grande de falar sobre essa questão da nossa rápida passagem por aqui. Então, se você não tem contato com a consciência de que a sua passagem aqui é temporária, você se torna não humilde, arrogante, vaidoso, busca incessante pelo poder e parte para usar a maior parte do seu tempo nos fins, não nos meios. Então, se a educação ambiental não centra os seus esforços no sentido de tratar os valores humanos, de tratar as emoções construtivas, de modo a ampliar a percepção das pessoas, nós vamos continuar normóticos. Nós vamos continuar testemunhando coisas como essas que nós estamos testemunhando, de você ter uma pandemia absolutamente normal. São processos que acontecem em todas as espécies. Nós sabemos que nenhuma espécie cresce indefinidamente. Você tem os elementos limitantes que regulam as populações, e nós estamos vendo o mundo hoje perdido em embates absolutamente inócuos e fora de foco. Felizmente, nós temos inserido no nosso patrimônio genético as informações para sobrevivência.
E nós sempre, até agora, temos superado todas as dificuldades que nos apresentaram. Se você analisar bem, quantos avós, bisavós foram necessários para você estar aqui hoje? A nossa presença na Terra é além de algo improvável, devido a todas as circunstâncias, é um mistério. E mistérios você não precisa desvendar, só vislumbrar. Foram meus 20 minutos. Agora a gente vai abrir para perguntas, caso vocês queiram enviar perguntas pelo chat aqui do Zoom. E também quem está assistindo a gente no Facebook, pode enviar suas questões, a gente vai deixar 5 minutos para que vocês enviem suas questões. Depois abriremos 2 blocos, um primeiro bloco para as perguntas do Zoom e um segundo bloco para as perguntas do Facebook. Por favor, envie pela caixa de mensagens. Já temos uma pergunta. Vamos lá. Fala. Boa noite. Então, professor, estamos caminhando para o caos? A gente não pode estar caminhando para uma coisa que já está. O caos sempre existiu. O caos faz parte da estrutura do universo. Se não existisse o caos, não existiria, nós não estaríamos aqui conversando. O ser humano tem escolhas. Ele tem escolhas. Às vezes as pessoas reclamam da vida, mas a condição na qual você entrou, você fez isso, você fez essas escolhas. Você decidiu estar ali. Assim como você pode decidir mudar as coisas. O mundo que nós temos, ele permite que você faça as suas escolhas e busque caminhos mais corretos. A natureza tem inúmeros mecanismos de corrigir as bobagens que a gente faz. Então, catástrofes ambientais causadas por seres humanos poderiam todas ser evitadas. Mas, quando eu falo em termos de gratidão pela vida, é justamente o fato de você perceber que é um milagre cada minuto que você vive. Porque as possibilidades da vida ser interrompida na Terra são milhares. Pode escrever um livro de possibilidades de você interromper a vida na Terra, desde a desestabilização do Sol, a explosão do Sol, até meteoros, até a inversão da química da atmosfera, enfim. Nós convivemos sempre com isso. Eu não acredito que nós estamos nos encaminhando para o caos. O caos sempre existiu e faz parte da vida humana. Compete à sociedade humana amadurecer. Assim como ele teve a sua evolução cultural, e principalmente nos últimos 20 anos, embarcados na inteligência artificial altíssima, a nossa evolução espiritual ficou por aqui. Nós não nos tornamos pessoas melhores nos últimos anos. E se a gente não investe nisso aqui, se a gente não trabalha esses elementos, cuidando dos valores nos processos de educação, nós vamos testemunhar fundamentalismos, radicalismos, absolutamente ingênuos do ponto de vista de sustentabilidade humana e que levam
a só mais e mais conflitos. Quando você gera um problema para o outro, esse problema não vai ser esquecido. Ele retorna que vai gerar outro, e que alimenta, e a beligerância não acaba nunca. A espécie humana ainda vai demorar alguns anos para perceber que nós somos uma espécie confinada na superfície de uma esfera, que tem recursos limitados, que tem um prazo de validade definido, e que a nossa passagem aqui é rápida, e que nós temos todos os elementos que precisamos para viver uma vida feliz, e essa felicidade ela está ligada a você fazer os outros felizes. Não é satisfazer os seus desejos materiais, isso aí são meios, o fim é outro. Pronto, temos outras perguntas já, aqui pelo Zoom. Por favor, professor Genebaldo, a Michele Mourão Matos pergunta: qual a sua percepção sobre a relação do homem com a proteção do meio ambiente e as religiões? As religiões são expressões do ser humano ao longo da nossa caminhada e devem ser todas respeitadas, absolutamente todas respeitadas. Não interessa se ela está no continente africano, asiático, porque se nós somos um experimento, nós vimos dotados, equipados com esses elementos. E as religiões, elas têm uma grande vantagem. Elas tornam as pessoas mais sensíveis, mais responsáveis. Elas têm princípios, qualquer que seja. Elas têm os seus princípios. Ela tem seus referenciais que precisam ser respeitados. Do ponto de vista de preservação, o momento em que se vislumbra que há uma criação por trás disso tudo, que outras pessoas já imaginam que é a inteligência cósmica, que são elementos que precedem o tudo, fica difícil definir qualquer coisa, mesmo porque nós não podemos definir algo com um equipamento que foi criado pelo algo. Mas as religiões todas são absolutamente importantes, porque criam referências de respeito, referência de sacralidade dos processos que permitem que a vida exista na Terra. Certo, já temos outra pergunta também. O Milton Alves Oliveira pergunta: como a educação ambiental pode contribuir para melhorar esse caos? Ampliando a percepção das pessoas. À medida que você amplia a percepção, as pessoas passam a entender por que essas coisas estão acontecendo. Não é de graça tudo que nós estamos passando. É como se assim, olha, o Homo sapiens, vocês não estão fazendo as coisas direito. Eu tenho ali, vocês estão vendo aqui ao fundo, deitadinha ali no canto, uma gatinha. É a Lica. É a minha companheira de escrever. Se você observar o comportamento de um gato durante algum tempo, você não imagina o que você vai aprender. Com a sabedoria desses felinos, que a gente acha que é doméstico, você nunca vai domesticar um gato, ele sempre vai ser um animal selvagem. E de uma sabedoria que há milênios estão na Terra antes da gente. A educação ambiental, além de você focar todos os seus elementos de gestão, deve buscar essa dimensão de sensibilização das pessoas por meio de algumas práticas que você pode buscar, e uma delas que eu recomendo é a prática da meditação nas escolas. Em qualquer
vídeo aí no YouTube, você encontra formas de meditação as mais simples. Meditação de 5 minutos, 3, enfim, cada um se identifica com um modelo. Mas é uma forma de você se acalmar, uma forma de você se tornar mais sereno e sair da fase de instinto. O ser humano, em sua maioria, está vivendo, saiu da sua parte de insensibilidade inicial, está na fase de instinto. A gente precisa passar para a fase da razão logo, porque a fase que a gente busca é a fase da intuição que todos nós temos. É aquela que você sabe quando a coisa está errada. Não precisa ninguém te falar. Porque você tem um equipamento que te liga à mente cósmica, que é a consciência, a sua intuição, que liga a consciência à intuição. A sua intuição te liga à consciência. E a consciência te liga à mente cósmica. Parece esotérico, parece misterioso, mas faz parte do processo. Por que eu digo isso? Durante esse tempo todo de acompanhar processos de educação ambiental, implantando o processo de educação ambiental em empresas, em grandes indústrias, em universidades, em escola, enfim, onde as coisas aconteceram mais próximas do que se queria, quando nós investimos nos valores, em tratar a questão dos valores, em ampliar a percepção das pessoas, para que elas passem a reconhecer o valor da vida, que elas tenham gratidão pela experiência que estão vivendo aqui, uma experiência passageira. Então, busquem a prática dos valores na educação ambiental. Claro, não deixando as demais. Vamos para... Tem mais algumas perguntas aqui do Zoom, e a gente, em 5 minutos, a gente encerra e inicia o segundo bloco. A professora Nádia Vasconcelos, da Universidade Estadual do Ceará, ela gostaria de levantar a seguinte questão, já debatida por Renato Santos de Souza, em um artigo de 2019, que trata da normose acadêmica. Além do diagnóstico da doença, quais as alternativas terapêuticas? Professora, isso é a pergunta que me faça. Olha, a universidade, ela representa um dos ambientes onde tem mais normóticos, porque, não vamos generalizar, mas o tempo que eu passei na universidade, e não foi pouco tempo, foram quase 30 anos, eu nunca me senti embevecido pela produção de artigos para aumentar meu currículo na CAPES e marcar pontos. É uma neurose aquilo ali. Você tem que publicar, às vezes a sua publicação não está no esmero que você gostaria, porque o tempo é curto. E são sistemas embalsamados, engessados. Nesse livro nosso de percepção, eu falo uma coisa que eu sei que vai dar muita polêmica, mas eu não gosto mais do que falou o Paulo Freire, não. Eu acho que a complexidade do mundo hoje já exige outras coisas. O Novo e o Velho Testamento está precisando de um terceiro. Hoje, eu sou mais Harari do que Marx, Engels, Freire, todos aqueles grandes nomes que deixaram um legado importantíssimo para a educação. Não é desfazendo disso daí, mas não se acoplam mais aos cenários e aos desafios que nós temos hoje. Tem que sair da caixinha, tem que ser atrevido. Para combater a normose, você precisa ter coragem de romper essa caixinha aí. Porque o mundo normal nos legou o que nós temos. Nós estamos precisando de algumas coisas anormais. Eu tenho aqui uma anotação feita de um amigo meu. A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal. Quem falou isso foi Raul Seixas. A universidade está no passado.
A educação está no passado. Aí eu vou lembrar de Belchior, quando ele dizia assim: não posso sofrer no ano passado. O passado é uma roupa que não nos serve mais. E perder medo dos ídolos. Tenho sangrado demais, chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Já temos algumas outras perguntas e essa vai ser a última para encerrar no Zoom, porque ainda temos outras no Facebook e nosso tempo já está correndo. Então, a Cleriane, ela pergunta: boa noite, professor Genebaldo. Existem técnicas voltadas para desenvolver a percepção, voltada para o bem dessa relação sociedade versus natureza? Cleriane, eu creio que tem sim. Se você buscar, tem sim. E não é coisa muito nova. Já existe muito esforço sobre isso. Esse livro que eu estou terminando, e espero lançar ano que vem, e a intenção é que esse livro não seja vendido, a depender das coisas, a gente lista uma série de sugestões de práticas voltadas nesse sentido. Mas existe, sim, muitas referências. É que a ela nunca foi dada muita atenção. A ela nunca foi dada a atenção que é dada de uma forma equitativa às demais técnicas. Mas existe, sim. Busca que você encontra. E lembra, interessa a área que você está. Tem uma análise que a gente faz. A biologia, quando você começa a mexer com a biologia, ela está dentro da química. Quando você mexe muito com a química, você descobre que ela está dentro da física. E você mexe muito com a física, ela está dentro da matemática. E a matemática é da consciência. Então, essas coisas todas estão interligadas. E aí você acopla as artes. Vem a pintura, a música, a dança, o teatro. Elementos que cutuquem a nossa percepção, que está ávida de você mexer o tempo todo com isso e criar, inovar. Ter o atrevimento de inovar, sem medo, sem receio. Críticas você sempre vai receber. Lembra que quando o primeiro ser humano na caverna teve a ideia de pegar um graveto e raspar na parede da caverna o primeiro desenho, assim que ele acabou, o sujeito que estava atrás já era um crítico de arte, já estava criticando. Então, vamos à obra. Vamos agora para as perguntas do Facebook, que temos alguma. O Rafael Rocha, ele pergunta, ele fala, né? Muito bom, como implementar a percepção ambiental em um ambiente corporativo? Rafael, esse é o ambiente mais fácil de implementar. Eu lembro de alguns desafios, a pergunta é exatamente essa. Quando eu fiz alguns trabalhos com o Polo Petroquímico de Camaçari, na Cetrel, na Braskem, na própria Petrobras, é um ambiente corporativo altamente qualificado, pessoas com formação, PhDs, onde você possa imaginar, onde está a excelência na indústria petroquímica. Esses caras iam lá e buscavam tecnologia para fazer as coisas continuarem. Pois eram as pessoas mais receptivas, que mais percebiam como as coisas que eles estavam fazendo precisavam tomar outros rumos e conseguiram implementar uma série de medidas com argumentações na base de princípios e não argumentação puramente tecnológica. Então, é possível, sim. Eu posso listar empresas que fazem isso, como a Gerdau, Açominas, muitos processos que eu vi acontecendo em Ouro Branco, muito interessantes, a relação deles com a comunidade, a relação deles com a cultura local. Enfim, tem muitos bons exemplos no Brasil que, infelizmente, essas empresas não conseguem demonstrar de uma forma ampla as coisas boas
e verdadeiras e honestas que acontecem nas instituições. O José Batista, ele pergunta: professor, como justificar essa situação quando a população sempre é conduzida por líderes e quem lidera é sempre determinante? Bom, as pessoas dizem que a história se repete. Isso não é verdade. A história tem padrões e ela tem padrões infinitos, indefinidos. As coisas sempre vêm um pouco diferente. O que se repete é a estupidez humana. O que se repete é a falha de percepção. É a pessoa entender o que é que eu vim fazer aqui. Qual é o meu papel? Esse meu papel, para que eu possa cumprir da melhor forma possível, o que é que eu tenho que fazer? Como fazer? O que não fazer? E você tem um leme para isso, que é a sua intuição, é a sua consciência. Não é escola, não é livro, e nenhum líder. O que conduz as pessoas a um estado de bem-estar é você seguir a sua consciência, porque ela é a sua conexão com a mente cósmica, com o que existe de mais puro no universo. O Cristiano Aguiar pergunta: uma redução da natalidade mundial seria uma hipótese para a redução da degradação ambiental? Isso aí cheira a eugenia. Mas a população humana, ela tem as suas regulações biológicas. Vai desde do parto em si, até a região onde você nasceu, suas condições sociais, econômicas, políticas, questão de clima, tudo isso são elementos que são fatores limitantes que trabalham muito essa questão da redução da população. Agora, é um tema que foi tirado de pauta das áreas que discutem isso. Não se fala mais em crescimento populacional com a desculpa de que é um assunto polêmico que envolve questões étnicas, religiosas e tal, mas isso é só rapada. É uma questão que precisa ser resolvida e o Brasil é referência nisso quando nós temos um crescimento adequado com as condições que nós temos, eu digo com as condições ambientais, não estou me referindo a condições políticas, socioeconômicas, e nós conseguimos reduzir esse crescimento louco, levando a mulher à escola. Quando educa um homem, educa um cidadão, educa uma mulher, educa uma família inteira. Grande papel da mulher, além de tantos outros papéis, nesse daí é determinante. Uma pandemia é um elemento natural, faz parte do repertório biológico de controle de populações. Acontece que a espécie humana conseguiu driblar muitas coisas, melhorando as condições de vida, saneamento, alimentação, conhecimentos, medicações, nutrição adequada, vacinas, a medicina, enfim. Tanto que nós elevamos nos últimos 50 anos a vida média da população humana muito. Claro que eu não estou deixando de fora as brutais desigualdades que acontecem no planeta, resultantes dessa falha de percepção. O Ayrton Passos, do Rio Grande do Sul, ele fala: boa noite. Queria saber se a situação da gratidão é o que se faz no diário ou precisa de algo mais. Ayrton, do meu querido Rio Grande do Sul, apaixonado pelo seu estado. Fiz um trabalho com a RGE durante tanto tempo aí, com colegas maravilhosos, Jaqueline Lessa, Antônio, Flávio, Raquel. Fantástico seu estado. Quando você acorda e abre os olhos, você já agradece que seus olhos estão funcionando. Os gaúchos têm essa coisa na raiz de vocês, porque vocês agradecem o lugar onde vocês estão. Vocês são fiéis às suas tradições, por meio da sua dança, por meio das suas festas, que se repetem em outras regiões do Brasil. A gratidão, ela está
inserida no nosso patrimônio genético emocional. Acontece que, às vezes, a educação que você recebe, as pressões que você recebe, você termina tolhendo isso daí. Seja grato. Quando tem uma técnica que nós usamos, voltar à gratidão, que a gente começa a agradecer todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Você agradece o funcionamento dos rins, do fígado, do pulmão. Você agradece seu sistema nervoso, sua visão, todos os seus sentidos. Agradece a sua pele, agradece o funcionamento de todas as células, os seus dedos, as suas unhas. No momento que você faz isso, você está dizendo ao universo, ele percebeu. Ele recebeu a mensagem. Sem gratidão, nós não nos conectamos. Sabe aquele hábito de agradecer o alimento antes de ingerir? É belíssimo isso. Sabe a oração que você faz quando vai dormir ou quando acorda? Você está fazendo isso. Tenha gratidão pelo ar que você traz para dentro de você. Agradecer cada coisa que chega às tuas mãos. Teu alimento, a água que você bebe, os amigos que você tem. Isso faz com que você tenha uma ligação com a vida e passe a enxergar cada coisa que está em sua volta e agradecer aquilo. E depois criar uma interrogação, como não percebem isso? Porque as pessoas ficam se degladiando por ideologias obsoletas, ultrapassadas, que em quase nada contribuíram para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Na hora de mudar essas coisas, e é agora que precisa ser mudado. E quem pode mudar, cada pessoa pode fazer isso. Certo. Vamos para mais 2 perguntas e a gente finaliza com as perguntas, que nosso horário já está avançado. Eu agradeço inicialmente por todos que estão mandando suas perguntas, interagindo conosco. A Amanda Aparecida, ela pergunta, seria uma boa estratégia inserir a percepção ou a sensibilização nas metodologias que se pretendem ensinar nas escolas públicas de formação básica? Eu creio que já existe isso lá. Sabe, nós trabalhamos muito nos parâmetros e já tem isso lá incluído. Ir lá buscar. E esse tema é interessante porque, Aparecida, quando você faz você identifica, você cria na execução aparecem outros. E aí você abre um leque de possibilidades infinitas. Existem infinitas possibilidades de ampliar a percepção. A gratidão é uma delas. A meditação é outro caminho. A paciência. Quando se cultiva a paciência e começa a se praticar a paciência, você tem acesso à sabedoria. Você não consegue ter acesso à sabedoria se não tiver paciência. E você tendo acesso à sabedoria, então a percepção ampliou e você vê que o mundo é maravilhoso. E essa coisa ruim que a mídia joga na tua sala é a seleção do ruim. Quem seleciona essas notícias para você? Por que você, na sua casa, tem que saber que morreu um sujeito lá do outro lado do mundo numa explosão? Mas não fala de uma horta comunitária maravilhosa que tem perto da sua casa. Dos atos de caridade que são feitos do teu lado. Das pessoas maravilhosas que atuam perto de você. Então, no momento que você desperta, você se torna mais feliz e torna as outras pessoas mais felizes. A Vera Lúcia Simon, ela fala, boa noite, professor, gratidão por ouvi-lo. O homem não aprendeu a se perguntar o porquê está aqui, qual o propósito dessa vida na Terra, qual o papel de cada um. Estamos cada vez mais distantes do eu, não conhecemos nossa essência. Então penso que precisamos investir numa educação para o ser, no autoconhecimento? Bingo! Vera Lúcia Simon, eu creio que é de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Exatamente isso, minha amiga. Esse trabalho que vocês fazem aí na Universidade de Santa Maria, nesse curso de educação ambiental que vocês têm,
fantástico. Esses elementos eu tenho certeza que já são incorporados. O ser. Porque o grande vilão dessa história chama-se ego. Ego. Você tem que ficar atento para esse cara. Ele não é um bom conselheiro. O importante é a sua essência. O ego atrapalha, o ego é vaidoso, é orgulhoso. Eu creio que vocês estão no caminho, é esse mesmo. Para finalizar as perguntas do Facebook, a Janice Leles Goldin Borges, ela pergunta: boa noite, professor. É meu primeiro contato com o tema abordado e eu estou gostando muito. Gostaria de saber mais sobre o seu livro. Já que mencionou algumas vezes, pode comentar sobre ele, o assunto, onde adquirir? Vai depender da Lica. Sabe aquela menina que está deitada ali, ó, dormindo ali? Vai depender dela. Porque, às vezes, ela interrompe o final do livro. Faltam 10% do livro. Mas eu escrevo de acordo com o que ela permite. Eu creio que esse livro fique pronto em julho. O plano é a gente sair andando aí pelo Brasil. Eu tenho a intenção de que esse livro não seja vendido, que a gente passe nos lugares, converse com as pessoas e ele vai ficando, porque a gente está pensando na forma eletrônica também. Caso isso não seja possível, mas a gente vai estar lançando no início do ano que vem. As informações vão estar no meu site, que depois a Débora peço para ela informar para vocês. E esse livro, eu poderia dizer para vocês assim que tem coisas como, por exemplo, somos só nós no universo. Como é que isso é visto? Em que isso pode melhorar a nossa percepção? Dá para respirar depois? Ou a gente só consegue respirar no agora? A maluquice do horário de trabalho, tentando sobreviver sem o aconchego da Terra, ignorando consequências óbvias, e por aí segue. Nós já estamos aí com 200 e poucas páginas. Esse livro eu quero tornar ele uma leitura muito agradável, com letras grandes, para facilitar a leitura, muitas imagens elucidativas das viagens que a gente faz aí pelo mundo, para clarear as coisas e tirar alguns mitos. A gente ainda tem muito de vira-lata. Vou dar só um exemplo. Nós passamos no período do ano passado na Suíça e ficamos muito admirados, porque não era aquilo que a gente imaginava, porque eu vi o Lago de Genebra, os gansos e os cisnes morrendo engasgados com ponta de cigarro. E, ao mesmo tempo, eu vi uma população fazendo homenagem a um bode, porque se tornou um grande parceiro da gurizada nos aniversários, acompanhava os enterros, as procissões, os eventos juninos, e a população resolveu adotá-lo como um grande personagem. E a cidade construiu uma estátua. Quando ele faleceu, foi uma comoção geral. Eu achei isso de uma grandeza tão grande, porque é uma cidade com pessoas de grande valor histórico, de valor cultural. Uma cidade chama-se Riachão do Dantas, no interior de Sergipe. E colocaram a estátua do bode Bito. Então, a essência, ela paira no ar. Busca você sintonizá-la, incorporar e praticar no seu dia a dia. Eu creio que essa é a essência da nossa passagem por aqui. Queria agradecer. Nosso tempo já está correndo, né? Algumas pessoas perguntaram, eu peço desculpa se eu deixei alguma pergunta, mas a gente já vai finalizar a nossa live. Queria agradecer ao professor Genebaldo. Queria dar alguns avisos finais sobre o nosso evento, né? Sobre o dia,
queria só dizer que o Grupo de Interesse Ambiental está promovendo esse evento, né, o Junho Verde, devido às nossas atividades, né, durante a pandemia, estarmos sem poder termos atividades presenciais, estamos fazendo os nossos eventos online. E também eu queria salientar sobre a vaquinha do dia. Devido à quarentena, devido ao Covid, né, nossas atividades foram interrompidas e a gente está precisando muito da sua ajuda. Então, se você puder nos ajudar doando aí, acessando a nossa vaquinha online, que tá, o site da vaquinha tá com o link na nossa bio do Instagram e também no nosso Facebook, você pode nos ajudar a partir de R$25, certo? Tá passando agora na tela, aí para vocês verem. Estamos com a meta, né? E como nossas atividades, tanto do Logia, que é a marca que nos sustenta, quanto nossas atividades de curso, oficinas estão paradas, a gente está precisando muito da ajuda de todos vocês. Débora, precisava falar uma coisa. Certo, professor? Fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer a Michele, Milton, Nádia, Veriane, Rafael, José Batista, Cristiano, Ayrton, Aparecida, Vera Lúcia e Janice, que me dirigiram as perguntas que chegaram até a Débora e eu não tive acesso, ela certamente vai me encaminhar e pode existir algum mecanismo para responder. Eu quero fechar dizendo o seguinte: acreditem em vocês, acreditem no seu potencial humano, acredite que você é uma luz única que está aqui na Terra para cumprir uma missão bem cumprida e ser muito feliz. E finalizo deixando um abraço carinhoso para a cidade mais importante do planeta, Pedrinhas, Sergipe, portal de entrada, e lançar um apelo a todas as pessoas que valorizem o lugar onde você nasceu, porque é o seu portal de entrada na Terra. Obrigado. Obrigada a todos. Tem alguns agradecimentos especiais, né, para finalizar a nossa live, aos nossos apoiadores do evento, Rádio Dom Bosco, a Comissão Interestadual de Educação Ambiental, a CIEA, o Comitê de Bacias Hidrográficas da Região Metropolitana, CBH, e o Comitê de Bacias Hidrográficas do Curu, CBH Curu, a Companhia de Gestão de Bacias Hidrográficas, a COGE, e a Universidade Federal do Ceará, e a ONG Aquasis, são nossos apoiadores no evento e estarão também conosco em outras lives durante as segundas-feiras. Lembrando que também, todos os sábados, lançaremos vídeos educativos no IGTV, com apoio dos nossos parceiros também. Cláudia, gostaria de falar mais alguma coisa? Sim, gostaria. O que foi dito hoje, professor, me fez me lembrar naquele encontro lá de Brasília, né? E o que o senhor está nos dizendo é um caminho. A professora Nádia, como a Michele e tantos outros, o Ayrton, todos os membros do GIA, a Nájila da UIFCE, nós temos uma missão, sabe, gente? Nós aí nos deparamos dentro das nossas políticas públicas, CIEA, CBH, a APA de Baturité e tantas outras, a vaidade. Então, a emoção faz parte. Então, muito obrigada. Muito obrigada, professor, por senhor dar essa luz, dar esse caminho e, principalmente, dizer assim, nós temos ainda oportunidade. Se essa pandemia está aqui, é para a gente nos tornar melhor. Se essa pandemia está aqui, é para a gente sair da caixinha bem melhor. E eu, como sou aluna, eu quero dizer que a missão do GIA continua. Tudo que o homem planta, um dia o mundo irá colher. Esteja ciente e os seus princípios, suas orientações serão colocadas em prática. Pode ter certeza disso. E obrigada, muito obrigada por o senhor ter visto o nosso trabalho. Obrigada por ceder para essa semana, né? O senhor vai estar também com o pessoal
da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará, é um outro momento muito importante. E aí o senhor dará novamente a resposta, os caminhos necessários. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E nos ensinou que a Lilica é um instrumento de Deus. Muito grata ao Senhor. Muito obrigada. Obrigada, professor Genebaldo, e a todos os que estavam presentes com a gente na live. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. A gente aguarda na próxima segunda-feira, todos também no próximo tema que iremos lançar. Fica ligado nas nossas redes sociais, @GIAambiental. Boa noite a todos. Obrigada.